Galera, tava pensando muito se valia a pena vir aqui pra gente comentar mais uma atrocidade que esse Vasco fez no dia de hoje, né? Mas a minha obrigação profissional e o meu respeito com você, torcedor, que acompanha diariamente o meu trabalho, falaram mais alto. Porque, olha, zero vontade de estar aqui falando de um Vasco insosso, moribundo, desorganizado e que jogo após jogo se perde em suas próprias limitações e falhas. São muitos discursos e poucas ações. O Vasco vive um processo de decisões e escolhas erradas dentro e fora de campo. O reflexo é um roteiro sombrio que deixa o time aí com o pé no Z4 do Brasileirão. As falhas, insistências que assistimos a cada partida são apenas a ponta do iceberg. Triste realidade, né? Para a gente que ama esse clube e não consegue ter mais alegrias. Consegue sim, apenas viver das lembranças do passado. O que a gente viu hoje é mais um retrato de um elenco que foi mal montado, que vive na força de alguns jogadores e que quando quer mudar algo, a gente olha para o banco de reservas e chora. Com todo respeito, mas os reservas do Vasco hoje não têm força nenhuma para reverter uma partida. Eu vi pessoas elogiando o tal Lodi Augusto contra o CSA, que ele entrou bem, que ele fez jogadas de efeito. Galera, o sujeito fez mais que obrigação. E cá para nós, o CSA não pode ser parâmetro para as jogadas do Lodi Augusto, né? Muito se fala que o Vasco também não pode investir. Porém, gastar mal foi o que mais esse clube fez nos últimos anos, investindo horrores e trazendo apostas ou jogadores que eram desconhecidos ou que jamais desempenharam em grande estilo, isso gastando pra caramba. Outra coisa que é difícil entender são as insistências do Fernando Diniz com determinados atletas, viu? Eu não estou dizendo com isso que é o que era a cabeça do treinador ou que ele é o maior culpado dessa situação. A culpa de todos, a começar principalmente pela diretoria que planejou a temporada, que montou aí este elenco. Mas há jogadores ali que não podem entrar ou iniciar uma partida. Eu boto nessa conta João Victor, que vem falhando seguidamente, o Maurício Lemos, falhou hoje, grotesco também, de forma grotesca, Lodi Augusto, que entrou e pouco correspondeu. Com esse nível de atuações individuais, meus amigos, não tem time que consiga competir à altura com qualquer um. Uma justificativa também que precisa ser pontuada, né, é entender o porquê todo jogo a gente tem analista de relacionados, jogadores como Paulinho, Garré, Cocão, e sequer eles acabam sendo colocados em campo. Então são insistências que podem custar caro mais à frente. Eu não estou defendendo que eles sejam jogadores que possam ser titulares, mas diante da limitação do elenco e da falta de reforço e das insistências, preciso buscar as soluções a curto prazo, e pelo menos peças diferentes aí que possam dar uma resposta diferente. Desde que iniciou a temporada, o alerta em São Januário já estava ligado, só cego não via isso. E era bem óbvio, com o elenco montado esse time não ia prosperar e que as eliminações das competições seriam uma questão de tempo. Recentemente já fomos eliminados da Sul-Americana, agora vem a Copa do Brasil e o time precisa vencer, coisa que não venceu contra o nono colocado da Série C e que estava só focado na Série C. No Brasileirão, é questão de tempo entrar no Z4 e só não entrou porque os times de baixo são bem piores que o Vasco. O que estão esperando para dar aí um novo realce a essa situação? O que estão esperando para uma nova recalculada de rota? Se a diretoria do Vasco não entregar no mínimo aí 4 jogadores decentes até o fim dessa janela, vai cair. É simples, meus amigos. Zagueiro para colocar ordem na casa, né? Um xerifão ali, que seja indiscutível, contratação indiscutível. Um ponta também com características de titular, não aposta, seja aí de qualidade. E o meia e centroavantes aí que possam entrar nos lugares aí do Coutinho, no lugar do Verratti quando ele for suspenso ou estiver lesionado. O Vasco hoje não tem essas peças. Essas são as posições que o clube precisa atacar a curto prazo. Estão esperando mais o quê? A vaca ir pro brejo com antecedência? O departamento de futebol do Vasco precisa sim de mais o quê para ver que esse time tem limitações técnicas e físicas e que o mental inexiste. O time é bem frágil e falta equilíbrio também em vários setores.
E no jogo de hoje, isso ficou ainda mais latente, mais exposto. E a coisa fica pior quando o treinador aposta em suas teimosias, tornando aquilo que era simples em pior. E não adianta, torcedor, achar que ganhando do CSA e se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil, tudo vai ser apagado, tá tudo bonito, o Vasco vai conseguir virar a chave e viver um novo rumo na temporada. A classificação é obrigatória e moral acima de tudo. E não tem essa de botar um véu no rosto e achar que tudo tá muito bem, que agora somos o melhor time do Brasil. Tem muita coisa errada, meus amigos, e que fica ainda mais nítido quando o Vasco pega equipes um pouco mais organizadas. O Mirassol no papel tem um bom time? Óbvio que não. Mas tem atitude, conseguem ser organizados e cumprir uma proposta tática do seu treinador para enfrentar aí os seus adversários. É só ver a colocação deles na temporada. E isso porque eles querem se manter, o foco deles é se manter na Série A. O Vasco hoje fez o mais difícil, que foi conseguir chegar ao empate, depois de estarem perdendo ali por 2-0. E no final entregaram a paçoca com aquela marca registrada do time, né? A tal lambança, a tal desorganização. Diretoria do Vasco, presidente Pedrinho, diretor executivo Admar Lopes. O Vasco precisa atacar o mercado com eficiência. Precisa ser assertivo, precisa ter senso de urgência. Sei das dificuldades que os cofres do clube vivem após essa ruptura com a 777, essa herança deixada por eles, mas o Vasco não pode mais esperar. Se não chegarem novas peças que mudem os rumos desse time, o roteiro final pode ser aquele que afundou o clube anos atrás e que o torcedor nem nos seus piores pesadelos pensa em embarcar nessa de novo. Por favor, bora agir, bora arregaçar as mangas, driblar essas dificuldades e fazer investimentos inteligentes em jogadores que possam mudar esse cenário. E para ontem, não dá mais para esperar. Bom, desculpe meu desabafo, eu vou ficar por aqui, meus amigos, está duro. Deixo espaço para vocês agora emitirem as suas opiniões. Obrigado a todos.